E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, todo domingo, 8 da noite na TVC e toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar aí seu joinha, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal, porque olha, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, como você já deve estar sabendo, sem dúvida alguma, um dos grandes, primeira prateleira da nossa imprensa cearense, um dos gigantes. Não, você, não venha nem com essa humildade não, já chegou aqui todo mundo encantado, conversando. E o principal, o homem gosta de café, viu? Para quem não sabe, o homem adora um cafezinho e tá aqui. Eliomar de Lima, que honra, meu amigo, que privilégio poder entrevistá-lo. Que prazer estar aqui também, porque você é forte, Mário Kempis. Não, Eliomar. Você tem seguidores, tem um público maravilhoso, você fez várias entrevistas, eu estava comentando que a do Deus Maqueira foi muito boa, que você fez também aqui, várias outras, sabe? E é um prazer estar aqui para falar um pouquinho da gente, né? Claro, você tem uma história gigantesca. Por sinal, você está por onde, Eliomar? Como é que está aí a sua vida nesse mundo do jornalismo da imprensa cearense? Hoje eu estou muito tranquilo e muito bem, graças a Deus, profissionalmente. Hoje eu sou separado faz tempo, 6 anos, 2 filhos, rapazes, moram comigo. Tem uma cachorrinha, que é minha estagiária, como eu digo sempre, porque eu começo a trabalhar às 5 da manhã em casa, bem à vontade, ligo TV, ligo rádio, e a cachorra aqui do lado, minha estagiária, companheira, a Lirica, né? E esse é o meu trabalho, eu começo de manhã em casa, depois quando eu tenho alguma agenda, alguma pauta, que eu faço minhas pautas, eu saio para os eventos, a maioria dos eventos saio sempre à tarde ou à noite, que é para mim, porque o meu quente é pela manhã, para deixar até 3 da tarde, depois entra o Nicolau Araújo, que é meu companheiro no blog, vai fazer 20 anos ele, e nós estamos assim, somos 2 no blog do Eliomar trabalhando, tem um podcast que estreamos recentemente, que está indo bem, graças a Deus. Eu também fiquei até surpreso, porque tem um bocado de gente que quer participar, né? Sou eu, André Capiberibe, jornalista, radialista também, e tem o Instagram também, que humildemente vai ao Instagram também, tem um outro meu, Eliomar de Lima, no YouTube, que está indo também bem. Fico impressionado, porque são poucas pessoas que escrevem, eu nem comento sobre isso, mas é 1.300, 1.200, 1.400. O Ciro Gomes, eu botei um videozinho dele lá, que eu conversei com o Ciro recentemente, deu mais de 20 mil visualizações, fiquei impressionado, porque o Ciro é bom, né? Também. Nossa, e você fez várias, inúmeras entrevistas, mas peraí, você disse que acorda às 5 horas da manhã, a gente já se acostumou, a nossa vida, pelo menos o meu, e eu era muito informado por você. Pois é. Você lá no aeroporto. Eliomar, exato. Como era essa vida de estar no aeroporto de madrugada, Eliomar? Olha, eu comecei a trabalhar em aeroporto e na madrugada desde o estágio. Fui estagiário no Estado, Jornal Estado, eu comecei o Estado de Polícia. Polícia? Horrível, polícia, Nossa. horrível. Fazia parte da polícia. De lá, graças a Deus, fui chamado para Tribuna de Ceará para fazer política. Só mudou a história. Saiu, como eu digo sempre, fui, como é que diz? Saí de tipo de cobertura, né? Para os gravatinhos, entendeu? Alguns, né? Aí, você sabe, né? Deixa quieto. Eu fui para a Tribuna de Ceará, fiquei lá, e de lá fui para o Jornal O Povo, convidado pela Inês Aparecida, minha grande amiga Inês Aparecida, e me convidou para o Povo. Mas no aeroporto a gente sempre tinha que entrar às 5 da manhã, porque 6h15, 6h20, tinham 2 voos para Brasília. E a gente cobria principalmente os políticos e empresários também, certo? E tinha que estar nesse horário, porque é igual o passageiro, tinha que estar 1 hora antes. Só que a gente chegava um pouquinho mais, tempo, para se organizar, para se pautar, para ler jornais, para ver como é que estava isso aí. Porque não tinha essa história de sair da redação com pauta, não. A gente tinha que se pautar. E nisso aí foi muito bom para mim, porque eu tive que me virar, entendeu? Tinha que estar me informando direto, virar polivalente, o que eu acho hoje uma tristeza, que muitos colegas hoje não são polivalentes, só sabem daquilo ali do setor, tem que se virar, eu acho que jornalista tem que estar antenado com tudo, entendeu? Para não perder o bonde da história. Não perder esse bonde da história que é tão rápido que a gente já chegou na inteligência artificial, né? Total. Eliomar, você talvez seja um dos primeiros, tenha sido um dos primeiros multimídia do nosso estado. Porque você fazia o jornal, mas você fazia a rádio, depois veio a internet, foto, vídeo. Você estava fazendo tudo. Chegou um momento que você era realmente um multimídia. E a gente se inspirava muito em você. Nesse ponto aí, por exemplo, quando eu estava no Jornal O Povo, eu era no aeroporto, pegava a câmera, os meus colegas Zé Maria Melo, que hoje é ministro da Eucaristia, né? E o Tarcísio Colares, que era da Tribuna depois do Estado, que morreu, né? Deus o tenha, graças a Deus, grande amigo meu. Bem, a gente tinha que fazer tudo. Tinha que entrevistar. Eu, no caso, entrevistava e gravava também para a rádio e tinha que bater a fotinha, aquelas câmerazinhas, bater a foto para levar para o jornal, entendeu? E a gente, nesse processo todo, eu digo sempre que a gente no aeroporto criou exercício dos sentidos. Eu estava te entrevistando,
olhando quem é que vinha, entrevistando, olhando quem vinha e com o ouvido aqui perto de gente. Essa história do ouvido é importante. Há um momento sobre o meu ouvido, que eu estava aqui entrevistando era o deputado, deixa eu ver, eu me lembro, Hildo Furtado Leite. Aí quem estava aqui ao lado estava o Expedito Machado, senador, conversando com uma pessoa. Aí eu estava entrevistando o Hildo Furtado Leite, porque ele venceu o Flávio Marcílio na época por um voto. Nossa. O que deixou o Flávio Marcílio tão ruim que ficou doente, Deus o tenha, sabe? Mas aí eu escutei que o Expedito dizendo que ia parar de Brasília, ia estacionar, ia parar em Teresina, porque eles iam tratar de ganhar uma emissora de TV para Fortaleza. E essa emissora de TV ia para o Jornal Povo. E acabou indo para o grupo dele, Jangadeiro. Ouvida. E eu contei a história lá. Caramba, foi você que descobriu isso? Eu contei a história para a chefia, mas não deu para tempo de resolver politicamente essa história. Tem muitos lances assim, sabe, que a gente sabe. Tem a história do empresário, grande empresário, que ia para o aeroporto, aí pedia a gente para registrar a viagem dele. Só quando a gente olhava, de repente, o homem saía, tinha uma loura esperando. A loura esperando lá fora, e ia embora. Certa vez, rapaz, deu um problema, porque o voo foi cancelado e o homem foi embora. Passa um pedacinho, a mulher chega para pegar de volta. E aí vem perguntar a gente, não, ninguém sabe onde é que ele está. Como é que vocês sabem? O voo foi cancelado, vocês eram como viajou, não sei o quê. Não, ninguém sabe, foi uma confusão danada. Era um jogando para o outro para tentar escapar disso. Até isso a gente passou no aeroporto. Rapaz, Eliomar tinha até disso, quer dizer que tinha lá um empresáriozinho, a pessoa dizia, ó, tudo bem, estou viajando. Registrava, mas não viajava. Aí teve azar do voo cancelado, né? Eliomar, foram quantos anos no Jornal Povo, Eliomar? 38 no Povo. Caramba, Eliomar, uma vida, né? Uma vida. 38. Eu não tenho de carreira 38. Teve um ano de estágio, mas 39, né? 38 anos de carteira assinada, como se diz assim, né? E eu passei também, nesse período todo, era Jornal Povo. Comecei na Rádio Uirapuru de Fortaleza. Foi minha escola. Eu, aos 14, 15 anos, já era narrador de futebol, narrava na periferia. Eu ia falar disso, mas eu criei a Rádio Nacional, quem era a equipe? Eu, narrador, Ézio Pinto, que virou árbitro de futebol, Ézio Pinto. Caramba, não sabia. E o Flávio Pinto, jornalista, hoje que é no Juazeiro, que tem lá. Era a nossa equipe. A gente ia numa rural, do seu Jabá, diretor do Paulistano, que era o time da região da Parquelândia, e eu ia para lá para narrar. Chegava lá, abria a rural traseira, gravador desse tamanho, grandão, gravava tudinho, a turma tudinho ficava. Era uma atração legal, entendeu? Uma atração, a gente ia para lá. Aí o meu pagamento, eu chegava, meu pai era dono do bar Besouro Verde, que vai fazer 70 anos daqui mais este ano, 70, sobrevivendo ainda, né? E o pessoal tinha que gastar uma cervejinha lá no papai para ouvir a gravação. Aí o papai botou para a gente obrigar. Era o meu pagamento. Mas, rapaz, que espetáculo, Eliomar. Aí disso aí eu comecei a me interessar por rádio muito, né? Eu queria ser radialista. Mas aí não tinha curso de radialista assim na faculdade, né? Porque eu estava terminei, passei em letras e passei em comunicação social. Cheguei em comunicação social, fiz jornal e tudo, mas eu queria rádio também, né? Aí na faculdade criamos um tipo de rádio também lá, que era... Usávamos o sistema de som do Benfica, lá na área nossa, rádio, fizemos rádio, novela e tudo, sabe? O Roberto Maciel, Marconi Alves. Eita, era gaiato também. Marconi já era gaiato nesse tempo? Fazia rádio novela com a gente gravou. O Ivan Bezerra era o narrador. Ivan Bezerra, todo... Aquela voz. A voz. E era essa turma nossa fazer as brincadeiras lá na faculdade. Daí, portanto, a gente acabou entrando na profissão e estamos aí, né? Como foi no Jornal Povo? Fale aí, muito bom, muito bom. Não, você ficou marcado. Nesse período todo do Estado, eu passei para a tribuna, Laerte Alves, né? Laerte Bezerra, aliás, foi meu chefe. Fui para a Inês Aparecida, fiz o estágio na polícia antes um pouquinho, com a Elivelto Souza. Fui para a política, com a Inês Aparecida. Eu passei a tarde todo dia para tentar a vaga na Inês Aparecida, que eu queria fazer política depois, né? Era, Eliomar? Não sabia, não. Mas não consegui, não. Fiquei a tarde todo dia encostado na coluna lá. Queria porque queria ir para a política. Mas aí me botaram para a polícia. Não dá para estagiar. Mas tudo dá certo, acontece, né? Sim, claro. E nesse processo todo eu ainda passei pela TV Cidade, 8 anos. Pô, não sabia disso. TV Cidade, durante o Jornal O Povo e tudo, TV Cidade. Eu ia para o aeroporto em equipe e eu entrevistava os políticos para a TV Cidade. Só que eu não aparecia, só minha mão. Eu era o Lombardi da TV Cidade. O Miguel Dias dizia que eu era o Lombardi da TV Cidade. Miguel Dias de Souza. Que Deus eu tenha. Disse que eu era o Lombardi, não aparecia. E nesse período também, a TVC também vim para a TVC à noite. Soube, né? À noite. Aqui um período. TVC à noite era mais para cultura.
cultural, uma coisa completamente diferente. Aí eu chegava aqui 6h30, 6, 7 horas, mas saia do povo, vinha para cá. Rapaz, é uma vida de louca que eu tinha. Percebo. E era solteira um pouquinho. Aí passei para cá, daqui eu saía, às vezes tinha pauta que eu chegava em casa quase 1 hora da manhã, entendeu? Para trabalhar no aeroporto, para entrar. Nossa. Eu ficava brigando para terminar logo tudo, para poder dar tempo de dormir, entendeu? E nesse tempo todo eu durmo um pouco, até hoje. Durmo um pouco. É mesmo, demais, me acostumei a dormir pouco. 4h30, mais ou menos, durmo. Vai dormir meia-noite por aí? Eu fui dormir agora por volta de perto de 1 hora da manhã de hoje. Caramba, Eliomar. Porque eu estava indo olhando as coisinhas aqui, mandando material para o interior, que eu falo para 10 emissoras do interior. Ah, é? Mando uns flashzinhos pelo Zap, né, como diz. Mando para lá. Não falo em Fortaleza mais. Eu falava na CBN. Eram 6 flashes meus na CBN, todo dia, domingo a domingo. Sem dúvida. Eu digo que eu sou um produtor de conteúdo. Entendeu? Hoje você... Conteúdo. Não, mas você já era conteúdo e da melhor qualidade. Época, entendeu? E para todo tipo de gente, tudo. Aí, nesse ponto aí, doutor, estou seguindo. Eu me sinto sempre um jovem talento. eu tenho 60 anos e me sinto jovem talento. Entendeu? Tá certo, não precisa dizer quantos E me sinto jovem talento e estamos seguindo. Mas tá, Eliomar, que é isso. A minha dúvida é só o seguinte, você sempre quis rádio, você estava lá buscando seu rádio e tal, mas você escrevia, talvez, a coluna mais lida do nosso estado, né? A Vertical era um negócio que depois virou seu, mas você escrevia... Eu comecei com a do aeroporto. A do aeroporto era uma tirinha pequenininha. Me falaram aqui que era uma... pequenininha. Isso. Aí, por conta dos conteúdos que eu vinha trazendo, furos bons, ela foi aumentando. Chegou um ponto que ela ficou do tamanho da Vertical. A coluna Vertical na página 2 e a minha série na página 8 ou 9, ou 10, não sei, ela saía. Aí eu estava batendo, entendeu? Batendo de leitura, superando a Vertical. Aí, nesse ponto, chegou um momento que quem fazia a coluna, na época, não me engano, passou pelo Dória Sampaio, passou pelo Pedro Gujão. Aí, não sei, acabou num estagiário fazendo, que o Luiz Sérgio Santos pediu um estagiário para fazer. Nesse ponto aí, como eles notaram que a minha coluna estava forte, acabaram me deslocando. Eu assumi no lugar do estagiário, que foi embora para trabalhar em Brasília, e eu fiquei lá, acabaram com o aeroporto, e fiquei 3 dias esperando, aí me botaram na Vertical. Aí fiquei fazendo a Vertical. Foram quantos anos de Vertical já? Rapaz, foi um bocado, né? 38 anos do povo, dos quais 34, 35 de Vertical. Que depois virou Eliomar de Lima. Isso, aí depois virou a 2 coluna. ou 3 anos Eliomar de Lima. Aí virou. Nesse ponto aí. E que você criou o blog. Eu acho que todo profissional tem que ter algum tipo de bordão. Sim. Quem me ensinava muito isso era... Eu via televisão, o Chicanis, né? Dizia sempre, tem que ter bordão. E ficava na cabeça. E eu me espelhava muito no JB, no Informe JB, que era do cearense que fazia o Marcelo, fazia. E me inspirava muito no Egídio Serpa, o jeito do Egídio Serpa trabalhar, de ir para tudo que é canto. Até hoje ainda vai, né? Está com 80 lá, vai pesado, mas ainda vai. Está bem Eu admiro, está ótimo, está bem. E eu me inspirava nesse pessoal, entendeu? Para trabalhar também. Aí eu fazia a coluna. E da coluna eu dava flash em rádio, gravava para a rádio AM do Povo, depois virou a CBN, né? Depois virou Band, tudo. Muita mistura, hoje é a CBN. E fomos levando desse sentido. O bordão? Era só lembrando, coluna vertical, só lembrando. Aí dava uma frasinha de uma pergunta capciosa ou não, de alguma coisa acontecendo. Entendeu? Eu tinha um estilo meio irônico, às vezes me cortavam na parte da ironia. Né? Mas não pode isso aqui não pode isso aqui tal, é demais, entendeu? Coisas de editorial, né? Mas, Eliomar, um jornalista como você que está no aeroporto, você pegou muitas coisas, você até falou aí do empresário. Hoje eu estou indo sempre na segunda-feira, eu gosto. Você ainda vai ao aeroporto? Na segunda-feira eu vou. Chego lá 10h30, 11 horas, saio de lá 2h30, 4 horas, dependendo. E qual é o objetivo lá hoje que você vai lá? Mesma coisa. Mais político ou... Tudo que aparece. Semana passada, quem passou foi a Guel, né? Tati Guel. Ah, Tati Guel? Entrevistei Tati Guel, mas não botei no ar porque foi muito rápido, mas tirei a foto com ela e botei no Instagram. Tati Guel, entendeu? Aí Tati Guel é jogador de futebol, Fortaleza embarcando, será embarcando, filma, bota também, da audiência, né? Tá. Empresário, o que aparecer a gente faz, entendeu? Tem que fazer, né? E político também. Dessas entrevistas que você encontrou... Mas só para voltar para a coluna, como é que você fazia a coluna? Você ficava lá, a sua coluna era baseada toda no que você via no aeroporto? Não. Até porque eu acredito que você recebia muita coisa. Recebia muito e-mail. Muita. Quando eu assumi a coluna, sem falsa modéstia, era mais lida. Até onde eu deixei. Era mais lida. Mesmo eu indo quando eu levei o Blog da Eliomar, que foi fora do jornal,
Era lido pra caramba. Aí tanto que o jornal pegou e convidou para eu ir para lá, entendeu? E era o blog mais lido, eu ganhava prêmio, era mais lido. Sempre foi. Digamos que eu tivesse 90 mil, o meu próximo era 30 mil, 20 mil, disparado. E a Vertical sempre era mais lido. Quem brigava comigo era Alan Neto. Que sempre o esporte dá uma audiência forte. E eu brigava com a Alan Neto. O meu retrovisor era Alan Neto, eu e Alan Neto. A Alan Neto passou de mim assim, eu brigava, vou passar a Alan Neto. Éramos nós dois. Que Deus o tenha, Alan Neto. Éramos eu e Alan Neto, entendeu? No jornal, a disputa de audiência boa mesmo, nesse sentido. Que hora você fazia essa coluna, Giro? A coluna, eu saía do aeroporto, chegava por volta de 5h30 da tarde, aí sentava lá e ia fazer a coluna. Tinha alguma coisa que Na máquina de escrever, né? Tem, eu sou do tempo do telex, máquina de escrever, depois chegou o moderno fax, né? Eu peguei esse período dessa mudança toda e consegui me adaptar à internet, acho que por conta do rádio, porque o rádio é instantâneo e tudo, tem que trabalhar rápido, pensar rápido, escrever rápido. E o aeroporto tinha que ser rápido, fazer tudo, entendeu? A vivência no aeroporto, cobertura geral, com rádio, me ajudou a me adaptar facilmente. É tanto que quando eu criei o blog, vai fazer 20 anos, eu não tive problema. Eu ficava maravilhado com o retorno imediato, que é botar uma coisa imediata. Eu nunca me esqueci do Demócrito me dizer assim, quando eu estava fazendo nada, o Demócrito dizia, meu filho, chegava, meu filho, olha que coisa importante, porque você está falando para o mundo. Isso é importante. Veja bem. Aí eu notei a relevância daquilo que a gente estava fazendo, sabe? Total. Importante você falar para o mundo. Hoje o meu blog alcança mais de 76 países. Caramba. Segundo o relatório do Google, o mais recente agora. 5,12 não sei o que diabo, mas de impressões. Milhões, isso. De impressões. Ou seja, o blog ganhou uma relevância de reprodução, né? Sem replicando. dúvida. Ele é replicado, reproduzido em vários setores, legal. Eu sou lido no Mali por 2. No Mali tem um amigo que vai pro Mali agora. Rapaz, que massa. As Ilhas Fish tem um leitor meu. Caramba, Eliomar. Porque você recebe também o relatório. Sim. Ilhas Fish tem um leitor meu. Onde é essas Ilhas Fish? Nem pertinho, né? Mas o botão tem 3 botão. Primeiro, nem conheço botão, tem 3 leitores. Será que é cearense brasileiro? Alguma coisa, né? Brasileiro, coisa parecida, né? Aí o Demócrito tinha razão. É o mundo. O cearense tem tudo que é lugar, Eliomar. Você é doido. Me diga uma coisa. Você foi para esse ramo, o rádio, mas hoje você não está mais no rádio. Não, estou em Fortaleza, mas é para o interior. E aí é onde está? Porque você falou que é 10. Você falou que são 10. Quais são as emissoras? Ixi, pegou. Mas é uma rede de rádio ou são avulsas? Não, eu falo para o Sistema Maior, falo para a rede de rádio Sobral, não sei qual, não esqueci o nome, é o Márcio que bota lá. A Cultura de Tauá? Quixadá, a Educadora de Crateús. Boa. A Antena Sul FM de Iguatu. E mais 2 emissoras de Cariús e de Guaraciaba do Norte. E a Brasil FM de Có também. E a Voz do Povo de Ipaporanga também. Caramba, Eliomar. Mas você manda avulso? Você pega aí... Já manda prontinho, editado. Você já manda editado? Você já faz todo o conteúdo? Eu faço Você tem aí? Tem um aqui, Bota aí só pra gente dar uma escuta. Já mandou hoje? Já mandei. Eu faço direto lá, eles botam a vinheta, entendeu? Okay. Eu boto o finalzinho, eles botam a vinheta. Por exemplo, é assim, eu já mando praticamente editado. Deixa eu ver aqui. Bem rapidinho aqui, para você ver como é que faz. Vocês estão ouvindo, né, que está tocando direto aí. Não para o celular do homem. É um negócio, você vê ele agitado assim, não é por outra coisa, não. É porque é muita informação. Dia Nacional do Associativismo 15 para designar... Bota aí no microfone. Tem aí o Dia Nacional do Associativismo, 15 de junho, e vai ter programação. Mas eu converso com o presidente da Associação Comercial de Ceará, João Porto Guimarães. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós vamos ter uma reunião na Câmara para designar... Mais ou menos 1 minuto e 40, 1 minuto e pouco, 2 minutos se for mais forte, ou 3 se for Aí eu digo assim. De Fortaleza, Eliomar de Lima. Pronto. Aí lá o cara bota a vinheta. Perfeito. Então, no mesmo estilo, né? E eu fico imaginando, Eliomar, porque... Você não deve saber, mas eu encontrei você uma vez, eu não conhecia pessoalmente, né? Você... Sou mais bonito? Você é muito mais novo. Quando eu vi, eu disse, caramba, eu pensei que ele já era um senhor de idade. Você nota quando você é velho, quando você tira a carteira de habilitação e a foto. Ô, foto horrorosa, eu pareço um velho na foto. Encontrei agora o querido Nilson Fagata. O Fagata é gente Fagata é comunicador legal. Demais. Vou confessar, ele tem que vir aqui, porque senão eu encontrei o Fagata. Fagata tem um jeito, estilo. Eu digo que quando o profissional tem estilo,
ele não sai do mercado. Total. Não sai do mercado. Eu digo sempre às pessoas, quando eu vou conversar em palestra na universidade, qual é o segredo? Primeira de tudo, crie seu estilo. Crie seu marketing pessoal. Para você não ser o fulano do rádio tal, jornal tal. Ser você. Perfeito. Crie um estilo. Redija com estilo. Faça isso. Porque aí você, se fechar uma porta aqui, você abre no outro canto. Perfeito. Perfeito. Falando do Fagata, encontrei o Fagata aqui com o Herbert Lemos, a gente estava ali almoçando. Aí ele veio naquele estilo, brincalhão e tal. Aí ele, gente, deixa eu contar aqui uma coisa para ele. Pode não parecer, mas eu já tenho 60 anos. É mesmo? Ah, olha aqui. Aí ele disse, você falou da carteira de motorista? Ele disse, rapaz, fui tirar minha carteira de idoso. Aí eu disse, eu não acredito, Fagata, sério, foi. Eu também tenho a minha. Aí ele disse que foi aí que ele se tocou, que ele disse, rapaz, eu tô ficando velho. Mas eu detesto que me chame de idoso. Eu vou à fila do banco, eu pego a normal. Ele disse a mesma coisa. A mulher, moço, a preferência, não quero. Não sou idoso, é PTA. Aí pronto. Ele falou desse jeito. Um grande abraço, querido Fagata, outro grande nome que devia estar aqui também. Eu queria falar um pouco de esporte, que você já entrevistou algumas celebridades do esporte. Foi, no aeroporto a gente sempre pegava uma coisa legal, né? Você pegou algumas pessoas... Peguei o Romário foi uma graça. O Romário estava chegando, cara, à tarde, eu, Tarcísio Amaral, o Romário não dá entrevista para ninguém. Lá vai eu igual um perceber atrás do Romário, correndo. Romário, e aí, como é que tá o jogo? Ele, bicho, tu é mala, hein? Aí respondeu, bicho, tu é mala, hein? Fui até o carro com ele, bicho, tu é mala demais, hein? Aí, por conta desse mala demais, aí fizeram a charge, ele é o mala. Eu com o Romário, atrás do Romário. Tem até uma charge que saiu no jornal O Povo, desse sentido aí. Mas assim mesmo, a gente tem que ser mala, né? Tem que procurar a informação para o nosso leitor. Eu digo sempre que o profissional tem que respeitar o leitor, tem que ser fiel ao leitor e tem que estar todo dia batalhando. É um matar-leão todo dia, sabe? A gente mata um leão todo dia para você manter, não digo sucesso, manter o seu nome em dia. Porque jornalista que não aparece, o povo esquece. Sem dúvida. Isso é verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Além do Romário, você pegou rapidinho, mas você pegou também... Pelé, eu e Zé Maria e Tarcísio pegamos o Pelé. Ofereci café para o Pelé, na sala VIP, a gente ficava na sala VIP do aeroporto, a Joana era nossa amiga, a Joana e a Martinha ficavam lá, a gente tomava café de graça na sala VIP. Joana, quem está chegando é o Pelé. Ele não deram VIP para ele. Não, ele vai ter na sala. Levamos o Pelé para a sala VIP, deu entrevista para a gente, que ele veio aqui para um evento, eu não me lembro ainda, faz tempo, sabe? Maravilhosa pessoa, Pelé. Gentil, simples, igual a Luiz Gonzaga, o velho Luiz Gonzaga. Ele era abusado, abusado. Ele era abusado porque ele estava meio velho, né? Mas ele era gente boa, Luiz Gonzaga. Sentava com a gente, conversava. Hebe Camargo era um doce de pessoa, Hebe Camargo. Era aquela na televisão, era a mesma coisa pessoalmente, Hebe Camargo. Pô, você está falando de 3 personalidades que a gente imaginava que nas câmeras eram uma, mas fora das câmeras não. São pessoas... A Hebe Camargo, querido, você vai bater foto, deixa eu me maquiar. Eu se maquiar esperando. Eu peguei só a Hebe Camargo uma vez, porque ela veio para um comercial aqui era da agência de turismo que mandava grupos para a Disney. E a Hebe veio fazer um comercial aqui. Outra era aquela atriz da Globo, a Vera Fischer, linda, maravilhosa. Bastante bonita, espelho, linda. Era bonita mesmo? Linda. E educada, linda. Uma outra atriz que era a mulher do Carlos Zara, que era... Lembro do Carlos Zara. Morreu recentemente, ela. Grande Carlos Zara. Ela veio com o Carlos Zara gravar um comercial para Pague Menos. É porque não deu. Rapaz, tô falando, mas não, pô, é gente demais. Ela veio com o Carlos Zara, ela esperou pra gente. O Carlos Zara estava numa cadeira de roda, tá? Com probleminha. A gente estava da entrevista. Uma pessoa muito bacana também, que a gente pegou, Zé Maria. Eu acho que quem pegou mais fui eu, Tarcísio Escolar, que estava na tribuna. Tony Ramos. Pense no cavalheiro. Tony Ramos estava na fila e nós fomos abordados. Aí entrevista, momentinho, que eu tenho que resolver um problema aqui. Aí o meu colega, é besta. Aí eu digo, Tony Ramos, vamos ficar lá na sala do embarque esperando o senhor, pode ser? Pode, faz assim, pode. Aí eu fiquei sentado e tá assim, aí eu tá assim, vem não, vai passar aqui. Tu me acredita que quando a gente estava se virando aqui para ir embora, não era o Tony Ramos? Senhores, estou à disposição agora. E deu entrevista para a gente. Aí eu tá assim, aí homem, rapaz, o cara é educadíssimo. Deu entrevista para a gente, à vontade, aí foi embora. Ele disse que o problema, porque ele estava embarcando uma pessoa dele e deu um problema na passagem, ele disse que resolveu. É isso aí. Caramba, mas celular não para, né, mano? Não é legal.
Vai ser tudo. Eu não sou ansioso, não, sabe? É só assim, meu jeito, né? Eliomar, e de políticos, hein? Eliomar, você Vários tinha políticos. muita, mas, pô, Eliomar... Tinha um político que era interessantíssimo. Eu era da Rádio Irapuru, eu ainda estava em Gonzaga Mota. Oh, rapaz. Todo evento do Gonzaga Mota a gente tinha que entrevistar. O Zé Pessoa mandava ir entrevistar. Porque tinha uma conta do governo e a Rádio Irapuru tinha que entrevistar. Era legal, e eu ficava lá no meio para entrevistar o Gonzaga Mota. Todo o Gonzaga Mota dava entrevista. Não dava uma dificuldade, o Gonzaga Mota entrevistava, sabe? E eu falava, Gonzaga Mota, você vai acabar morando aqui, né, no Palácio. Porque a Rádio Irapuru mandava, né? Mas gente boa, Gonzaga, na época, entrevistávamos muito o Gonzaga Mota. Quem eu tive assim de experiência legal, diferente, Tasso Gereissati. Já ia falar. O Tasso fugia da imprensa. O galego sabia... Só se pegava galego no aeroporto, porque ele não tinha por onde escapar. Eram 3. Aí ele não podia, porque eu ataiava, como no popular. Ele vinha, eu ficava no meio dele, ó, ele tentava passar e eu ficava no meio dele. Bicho, vai deixar eu passar, não? Não, só se der entrevista. Tá, o que você quer saber? Aí perguntava, pá. Numa dessas, ele indo para Cleveland, que ele faz todo ano, o check-up do coração, aí eu perguntei, pastor, e aí, quem vai ser seu sucessor, rapaz, e tal? Aí eu disse assim, Ciro Gomes, aí ele, está no caminho. Quando ele está no caminho, eu taquei logo, Tasso admite, Ciro é o seu sucessor. Foi uma manchete de jornal. Foi um furão grande na época, viu? Foi legal. Teve vários furos. Depois a reeleição do Ciro, que o Ciro ia para Ministério da Fazenda, tal. Teve vários na política, sabe? Nossa, Eliomar, teve demais. Ali a gente ficava ligado. O Tasso tem uma vantagem que eu posso hoje falar, o Tasso. O Tasso acabou virando uma pessoa que me respeitava muito, sabe? Ele sempre, para mim, ele dava entrevista. Muita gente ele não dava, não. Ele não gostava, não. Mas comigo, ele parava para brincar comigo. E aí, tu continua feio, hein? E eu dizia para ele, e o senhor aí continua brancoso. Mas eu numa dessas, eu fui casar e convidei ele, não podia. Mas ele mandou o presente para mim. Foi mesmo, mandou ir lá no Guatemi, numa loja, escolher todo o paletó, tudo. Só não quero a cueca, disse ele. Sensacional, rapaz. E hoje a relação é mais respeitosa possível, sabe? Eu acho que você pode ser, não sou amigo do Tasso, mas respeito o Tasso, ele me respeita de forma respeitosa, entender nesse sentido, sabe? E desses políticos, Eliomar, teve algum que trouxe alguma... De briga? Sim. Teve um que eu fugi, me escondi no aeroporto, no banheiro do aeroporto várias vezes. Porque eu, por exemplo, o cara viajava, e aí eu fazia a matéria, eu nele, ele voltava. Aí ele viajava na segunda ou terça, eu voltava na quinta ou sexta. Cara, quando eu bati uma matéria escrota num camarada, ele estava de volta. Um caso foi o Zé Lins, senador Zé Lins, que ele virou deputado, aí eu botei na coluna assim, chegou de Brasília o deputado federal José Lins. Recebeu uma péssima notícia, não foi reeleito. Aí eu botei ponto, bem feito. Oh, meu Deus, uma foda, bem feito. O filho dele foi lá no aeroporto. E o outro atrás de mim. Caramba! Eu me escondi legal. Teve outro que foi um que faleceu, que estava possesso comigo, o Vicente Arruda, estava possesso comigo. Cadê aquele camarada? Teve um outro político, eu não vou falar, porque esse foi um caso mais meio pesado. Mas é meu amigo hoje, toma café comigo, está vivo, toma café, ex-deputado, toma café comigo, está vivo. Porque eu digo o seguinte, jornalista não pode fazer inimigo, tem que fazer intrigados, mas não inimigo, porque amanhã eu posso estar com ele. Porque na política é assim, a política amanhã, você é a política aqui, amanhã não é, depois volta. Sim. Você não vê o caso dos políticos, muda de partido. Jornalista que cobre político não pode ter político como inimigo. Tem que deixar passar o tempo e ele volta, a gente também volta. Entendeu? Mas ele fez alguma coisa com você? Se é aí que você toma café hoje? Ele foi para me pegar com 2 capangas lá no aeroporto. A sorte é que eu fiquei uma semana escondido lá no apartamento que eu tinha no Icaraí. Desse homem? Disse porque que na época eu disse que ele tinha sido o voto que salvou um deputado da cassação. Não vou entrar em detalhes. Claro, não precisa, de boa, mas falou nesse sentido. Não, ele queria me tirar o principal do jornalista, a fonte. Cara. Ele não desmentiu, ele queria saber a fonte. E eu não me entreguei. E eu digo, até hoje eu vou fazer 41 ou 2. O jornalista não pode entregar a fonte. É fundamental. Eu fico triste quando um colega meu, eu boto notícia, ele diz, ele não é quem fez a fonte. Cara, isso é primário. Você perguntar isso para um colega seu, aprenda, não se diz isso. Assim como eu acho absurdo os colegas que não respeitam o lead. Cara, um lead, eu recebo muito release e tudo, faltando o horário local do evento, entendeu? Porque o lead, o jornalismo, ele vai mudar tudo. Porque jornalismo é o ser humano. A gente acompanha a vida do ser humano. E o lead
é eterno, cara. É o coração. Tu vai sempre saber, nem que seja inteligência artificial, não. Quer saber quem foi, o que foi, onde foi, como foi, tudo. Quem, quando, onde, por quê. Não vai morrer nunca, é do ser humano. O ser humano adora fofoca. Por isso que as fake news hoje rendem pra caramba, né? Olha, no meu blog, por exemplo, tem uma fake news que não botei mais, uma pessoa me botou, que me rendeu, sabe quantas vezes? 37 mil. Léo Condé vai deixar o Ceará. Cara, até hoje me arrependi disso. E eu estava gravando podcast e saiu no meu blog. Léo Condé vai deixar o Ceará e vai para o México. Cara, quem passou foi um perito, que eu não vou revelar também. Aí o meu colega botou. Cara, isso rendeu, eu fiz um pedido de desculpa pública. Eu fiz questão de sim. respeito, fiz. Mas até hoje foi a mais lida. 37 mil para você de coluna, ver, né, postagem. Me rendeu R$710. Porque o Google paga o AdSense. Isso, paga o AdSense. Rendeu R$710. Ou seja, conclusão, o pessoal da política faz fake news porque ganha dinheiro. Então, fica muita gente, fica reverberando aquilo ali e não sabe que quem divulgou está ganhando dinheirinho em cima. Total. Eu digo sempre, olha, não espalhe fake news não, porque você está ajudando o camarada lá, o maldoso, a ganhar dinheiro em cima de vocês. As pessoas não entendem isso, né? Pô, e você deve ter conversado. Rapaz, homem, atenda aí. Não, deixa pra lá. Sim, deixa. Eliomar, você deve ter sofrido com esse negócio de informação. Não, eu vi lá na coluna do Eliomar. Não, foi o Eliomar que disse na rádio. Não, isso é coisa do Eliomar. Tem muita coisa. Tem gente que quer dar a resposta a outra através de mim. Eu digo, não, só dou resposta se sair no meu espaço. Se não sair, eu não boto. Aí, não, isso é um procedimento, eu acho que justo. Entendeu? Se eu der uma notícia errada com fulano, eu tenho direito aqui no meu. Mas um cara que responde no outro e quer que responder aqui, de porta de travessa, não é. Eu acho que jornalista não pode fazer ser porta de travessa. Se errou aqui, responde aqui. Entende? Na minha vida eu tive só 3 processos, tudo arquivado. E 2 que TRE também arquivado. Do TRE foi engraçado. TRE esclarecimento, eu mandei o meu colega, Nicolau, ele mesmo respondeu. Responda, você quer um rabla, responda. Aí passei para o advogado, na época, tá? Do jeito que estava, chegou. Nada. Aí Nicolau tem um advogado. Como é que tá Nicolau Araújo? Maravilhoso, meu amigo. Tá ainda usa preto? Também. Sempre, né? De vez em quando também uso preto. Grande Nicolau, pessoa. Inteligente, estrategista, político. Nossa, uma mente brilhante. E é campeão de xadrez. Isso, se garante, nossa, rapaz. Eu encontrei com ele, fez algumas Só quem briga com ele sou eu. Ele mesmo só aceita se for eu brigando com ele. Ele não aceita. Porque é o calmo e o ansioso. Eu sou ansioso, ele é o calmo. Não, o Nicolau é de uma paz, de uma tranquilidade. Mas que bom, não sabia que ele estava com você, fico feliz. Não, agora, não, sabia, já imaginava. Ele, nas suas férias, né, você tirava lá. Eliomar, me diga aqui, como essa parte do... E o futebol? Lá você pegou... Eu sou Ceará, eu adoro Ceará. Lá, quando passo no aeroporto, eu pegava muito jogador, entrevistando. Teve jogador que eu pegava primeiro que a turma do esporte, sabe? Isso, no aeroporto. Não, as contratações... Eu avisava. Eu pegava e avisava no povo, avisava o pessoal do esporte. Ó, tem aqui matéria que eu peguei e tal. Aí, vocês querem que eu assine ou querem que eu mande para vocês? Não, você faz a matéria, não dá tempo não, pode assinar por mim. Assinar. Fazer, mandar, não tem esse negócio não. Não, pode fazer, assinar aí você mesmo aí, não tem problema não. Alan Neto pegou. Até hoje ainda pego muita entrevista, quando é esporte. Eu mando para alguns colegas mesmo, sabe? Colega manda, fulano tem isso aqui, pode usar aí, não se preocupe não, pode tirar minha voz e usar, não tem problema não. Aí é legal, vai assim. Você é um cara que é muito não querido, tem, exatamente, né? Estou há 41, 42 anos, onde eu chego eu entro, tem. Até os que têm raiva de mim, eu estava num evento recentemente, chegou um cara, ele é mais de Lima, hein? Esse aqui, sacaneou comigo, igual que eu ia ser nomeado para não sei o quê. Aí ele botou um negócio no blog dele, me sacaneou. Que foi que eu sacaneei de quê, mano? Pô, mas é porque dizer que ele é meu amigo. Mas o que foi? Não me lembro o que é. Não, que eu estava contratando aí um carro no Evandro Leitão, você botou. Cara, eu nem sabia que era tu, macho. Eu botei, eu não sabia que era tu, não. Tem essas coisas. Mas mesmo assim a relação é essa, entendeu? Vai perdoando, vai levando a vida assim. Se a gente for esquentar com tudo, a gente não trabalha, entendeu? Não dá. E Eliomar, nesse período todo, nunca ninguém chegou para te chamar para participar de política, não? Vereador? Já várias vezes. Me chamaram para eu me filiar na época ao PDT. Eu tinha simpatia na época do PDT de Brizola. Eu tinha simpatia de Brizola. Ameacei me filiar, me convidaram para ser candidato a vereador.
deputado estadual. Eu disse, rapaz, entendi, não, mas a gente ajuda você aqui e tal. Alguns empresários, rapaz, você pode ser candidato várias vezes para vereador, deputado. Eu, não, vou não. Sabe por que eu não vou? Porque eu acho que eu sou mais forte que a caneta, na época, do que esse vereador, do que deputado. Eu sou mais forte. Eu tudo que é caneta. O vereador vai esperar, o deputado vai ter que ter audiência, eu não. Eu aqui na caneta aqui, manda bala. Resolvi muita coisa na caneta. Até hoje ainda resolve, né? Demais. Então, pronto. Aí dizem que eu sou um político sem mandato. Pô, mas ganha bem político, viu? Eu espero que você esteja ganhando tão bem quanto o político, viu? Isso aí não falo. O que eu digo é que eu não sou um jornalista, não nasci para ser rico, mas nasci para procurar ser feliz. Ah, pai, lindo, rapaz, Pois é. exatamente. Eliomar, nesse período todo aí, sem dúvida, não quis ser político, não quis de maneira nenhuma ir para outro ramo. Por que E nem cargo público. Por quê, Nunca Eliomar? tive cargo público. Nem tive cargo público. Porque eu acho que tem que saber dividir. Ou você fica no cargo público ou você é jornalista. Porque o camarada se divide, sabe? Eu não. No meu blog, por exemplo, não tem o patrocínio do governo do estado, não. Tem a CAGES. Por quê? Porque ela é mista. É Perfeito. prefeitura de Fortaleza, é governo e é mista, é privado. Aí deu certo. Mas não é porque eu queira também, não. Ninguém procura, também não vou atrás. Claro, perfeito. Eu faço o meu trabalho, entendeu? Aí tem os patrocinadores que gostam e apoiam. Aí eu digo sempre, olha, eu estou prestando um serviço, não estou pedindo ajuda. Eu detesto quando o cara vai pedir um patrocínio, me ajude. Não, você é profissional, você está prestando Total. serviço. Se presta, não vai embora. É assim. Certeza, Aí teve uma pessoa que ficou com raiva de mim, que disse, o cara veio pedir ajuda. Não, ajuda não, eu não quero, eu não quero não. É profissional, tem que ser uma coisa profissional, então ponto. Eliomar, política sempre foi uma das coisas fortes sua, né? Principalmente na coluna e no rádio, obviamente porque tinha muita coisa passando pelo aeroporto. Por que nunca ir lá para a Assembleia, para a Câmara? Na Assembleia eu só vou quando tem sessão especial, solene, eu vou. Sou convidado e vou. Quando eu chego, eu faço a mesma coisa do aeroporto. Eu entrevisto Deus e o mundo. Na Câmara, Deus e o mundo. Me acostumei a fazer isso. Eu fui na Câmara recentemente, o Léo Couto, Sim. ele foi anunciar uma plataforma, né? A CMFO 360, de acabar o papel, né? Aos poucos. Saí de lá com 10 entrevistas. Caramba, Eliomar. 10 vereadores ou não? Outras Não, pessoas que chegavam geral, lá? peguei, 10 entrevistas. Meu maior recorde foi na festa da FIEC do ano passado, tá bom? Fiz 56. Caramba, Eliomar. Naquele almoço, não tem almoço? Sim. 56. Mas por quê? Porque eu conheço gente e eu estou sempre antenado de informação. Quando eu não sei o que perguntar a você, eu pergunto a você. Fulano, e aí? A novidade. Quem me brinca muito com isso é o Dulce Alcântara, que era governador. Mal chegava para ele, e qual a novidade? Essa pergunta é minha, governador. Entendeu? Agora, hoje eu estou achando chato, é que tem colegas hoje que estão na área oficial que viraram segurança de autoridade. Você vai entrevistar, não pode não, entrevista plantão, entendeu? E a gente fica entrevistando. Eu digo, olha, estou trabalhando igual a você. Você não é segurança de fulano de tal, não. Eles têm que entender que a minha profissão é pegar a declaração da autoridade e você não atrapalhar. Não, mas tem coletivo. Eu não gosto de coletivo. Não, eu detesto coletivo. Nossa. Eu gosto de pegar bastidor, pegar por fora, entendeu? E aí eu tento. E nessas pegadas tem algum atrito, mas vai. Esse não. Pô, mas isso aí, eu não sabia que já tinha chegado nesse, porque isso já tem no esporte, viu? No esporte é um Também? negócio sério. Pois tem, você pega, né? tem. Não, você não consegue Eu falar digo, com os caras. ó, colega, você é jornalista igual a mim, não é segurança, não. Toma atento, pô. Daqui um dia eu... Você é doido, rapaz. Você é louco. Eliomar, outra coisa que eu tinha muita vontade de saber, quando você vai entrevistar essas pessoas, uns, como você falou, o próprio Tasso, outros, não. Como é que você faz? Como é que você insiste? Como é essa forma de você insistir? Que ele acaba chegando e diz, tá bom. O próprio Romário disse para você que A gente vai pegando alguma coisa que a pessoa gosta, então. Você já vai preparado, então. Conhece alguma coisa que a pessoa gosta, entendeu? O Romário, por exemplo, o Romário não ia dar entrevista, aí, mas eu vou. Romário, rapaz, que o pessoal gosta muito de você, o prefeito, seu amigo prefeito de Tianguá, é nosso amigo, a gente, nem é, meu amigo do peito, para gosta de você, que o Romário veio por conta do prefeito de Tianguá, que eu acho que morreu já um prefeito que tinha, foi eleito lá, e o Romário veio para a campanha dele, entendeu? Foi isso, veio para a campanha dele, aí desceu o aeroporto. Aí o Romário, Romário,
Rapaz, para entrevista aí, rapaz, sou amigo do prefeito, rapaz, Tianguá, rapaz, você ir para Tianguá, rapaz. Ah, tu é amigo do prefeito? Pô, aí foi, mas tu é mala, hein? Sim, mas isso aqui, até lá. É consegui, entendeu? Bacana. Peguei nesse foco, Bacana. que é amigo do prefeito Tianguá, ele veio para a campanha do prefeito Tianguá. E foi eleito o homem, e bem votado. Pô, o cabo eleitoral do Romário. Eliomar, desses políticos, obviamente, tinha muitas entrevistas boas. Ciro Gomes, Cid Gomes. Ciro é maravilhoso porque o Ciro Gomes tem uma vantagem. Ele jamais vai querer ligar no dia seguinte reclamando do que você escreveu. O Ciro não faz isso. Nunca fez. Porque o Ciro diz que se o seu camarada, o jornalista é justo, ele faz o que ele pediu. E o Ciro deixa você aparecer. Quem entrevista Ciro aparece com o Ciro Gomes. Entendeu? Ganha audiência com o Ciro Gomes. Ele não lhe disse que mais de 20 mil visualizações, uma besteirinha que eu fiz com o Ciro Gomes, ele deixa. O Ciro é muito importante. Hoje na rede social ele aparece muito, né? É o tipo do político que você aparece na entrevista e ele é polêmico. Demais. Político que é polêmico, deslancha. Eliomar, eu tinha uma reclamação na época do Camilo Santana. Primeiro governo dele, assim, aí você, poxa, o Camilo não dá um lead, não dá uma cabeça de manchete, né? Eu reclamava muito, mas o Camilo foi amadurecendo porque o Camilo começou a falar mais, a se apoderar mais das coisas. Hoje o Camilo dá manchete, entendeu? Mas no início ele era muito tímido e tal. Eu disse, pô, o Camilo dá uma quente assim. E eu dizia muito nos bastidores, ele nem sabe disso, eu estou dizendo aqui para você. Eliomar, você deve ter pego, por exemplo, você falou do Ciro Gomes, mas com certeza você deve ter tido alguns casos. Tem político que se esconde da gente. É isso aí. Polícia da gente. E O quando cara se esconde, chegando... eu tento 3 vezes. O cabo, quando se esconde, eu também abandono. Ah, ok. Abandono, eu escanteio. Não adianta. O cara não quer falar, então pronto. É assim. E você pegou muito isso, sem dúvida alguma. Peguei Alguns muito, que peguei. sabiam que você estava ali. Opa, deixa Pô, eu... cara, tão chato, hein, bicho? Ah, é? Aí eu aguento chato 3 vezes, depois não tem visto mais, não. Aí o bonice, quando o cara vem atrás de você. Aí eu digo assim, eu era chato, né? Eu boto na cara, eu era chato, né? Você está querendo agora aparecer, né? Pois tá vendo? Mas vai. Mas eu digo, não, mas está tudo perdoado, vamos para frente. Eu tenho essa vontade de perdoar, sabe, cara? Sim, eu não aprendi vale a pena, não vale a pena você guardar rancor de ninguém, de nada. Tem que saber perdoar. Eu acho que isso é que faz com que a gente cresça cada vez como pessoa. Eliomar, no futebol existia sempre um negócio que a gente brinca aqui, que era um clássico rei. Ah, você torce isso, a gente era muito marcado por isso, né? E a política parece que pegou esse lado agora com esse negócio de direita, de esquerda, bolsonarismo, lulismo e tal, um negócio sério. Como é que você lida com isso para você não ficar marcado? Semana agora, no Instagram, abri para o Bolsonaro. A assessoria mandou com o vídeo, menina me esculhambada. Se agora virou Bolsonaro, aí eu digo assim. Aí eu só digo assim, quer dizer que a esquerda também faz censura? E faz. A direita faz censura aberta. A esquerda, nos bastidores. Caramba. Experiência de vida. Foi mesmo? Você já sofreu isso? Faz. 41 anos, faz. E não estou fazendo mentira, pode perguntar aos colegas, sempre faz. Entendeu? Mas há um detalhe importante. Entre esquerda e direita, eu acho que o profissional precisa acreditar na política. Por quê? Não vista farda nem camisa de político. Não merece. Porque, ao final, o político está com você hoje, num lado, passa para o outro lado. Depois passa para outro, que passa para outro. Eles mudam, mas a política não muda. Aí eu digo assim, rapaz, aposte na política. Não aposte em político, que amanhã você se arrepende. Está aí o caso que nós estamos a ver hoje, né? O próprio Ciro. Elogiando quem? Da direita. Quando é Fernando, não é da direita? Então, mas não me surpreende, não. Assim mesmo, o jogo político é esse. No Brasil, principalmente. Por quê? Porque não temos reforma política no Brasil. Temos mais de 30 e tantos partidos que são joguetes na mão de lideranças, que fazem seus negócios, tudo aí, entendeu? O eleitor é um detalhe. É osso. Infelizmente é um isso detalhe. mesmo. É a minha conclusão. Por isso que eu digo, o eleitor procure sempre acreditar na política. Não vá na onda de político. Entendeu? Mas, além disso, como é que você vê, quando eu falo, agora eu falo do nosso trabalho, você falou do seu, que você já sofreu com isso, como é que você vê o lado da imprensa hoje? O jornalismo hoje em dia com esse negócio, é Bolsonaro, pô,
Eliomar, uma das coisas que mais me pega, com sinceridade, eu sei que muita coisa aqui é de futebol, mas eu tenho que falar sobre isso. É porque, assim, do mesmo jeito que a gente vai pro futebol, pô, a Verdes Mares é Ceará, a Verdes Mares é Fortaleza. Fortaleza, é. Tá, tem isso. Na aí política também. a Globo, já disseram que a Globo era PSDB, era do Fernando Isso acontece em campanha. Demais. Eu era direitista da campanha, depois virei esquerdista. Depende do sabor, das influências e dos interesses, entendeu? Ah, o fulano agora é direitista. Tá aí, é direitista, que agora está falando Bolsonaro. É de você que dá espaço para artigo de fulano. É contra o governo que dá espaço para fulano. Eu não, cara. Eu acho que o jornalismo tem que ser assim, multifacetado, tem que ser plural, entendeu? Eu aprendi isso até com o Demócrito, entendeu? Tem que ser plural, tem que dar espaço para todo mundo, tem que ser aberto, entendeu? Claro que é empresa, tem seus interesses, mas tem que procurar um pouquinho meio termo, entendeu, cara? E a ideia é muito muro. Não sou muro, não. Eu procuro equilibrar, entendeu? Pelé, que tem uma frase muito interessante, muitos acusavam o Pelé de... Que ele nunca se manifestava politicamente. Mas, Tal, Pelé, né? eu só tenho um jeito de conseguir entrar nos dois centros. Ele dizia, só que ele não dizia direita e esquerda, mas ele falava nos bastidores, conversei com muitas pessoas, dizia, eu só tenho um jeito de eu poder visitar a Rússia e visitar os Estados Unidos, se eu não me manifestar. Claro. Se eu me manifestar por algum, eu não vou ter mais espaço. E só há essa forma de eu conseguir divulgar o que eu quero. Eu achei muito interessante. E ele sempre dizia que ele defendia as crianças, né? Isso. E aí ele foi para esse lado das crianças e tal. E eu achei muito interessante, porque há muito tempo eu criticava ele, achava que ele era para ter se manifestado e tal. Mas realmente, se ele tivesse manifestado seu lado político na época, ele jamais teria espaço. Ele ia virar o que é Quem hoje. sofreu muito foi o Wilson Simonal, né? Sim, sem dúvida. Foi muito Nossa. perseguido, mais pela categoria do que Isso. pela ditadura. Né? Mas hoje em dia, Eliomar, como você disse, se você não se manifestar, tem até o isentão, né? O isentão. Se você... Hoje está pior, a rede social massacra você às vezes, né? Você já sofreu também com isso? Todo mundo se acha jornalista porque está na rede social, né? É por isso que eu digo, procure quem tem credibilidade na rede social, né? Total. Sim. E se você desconfiar da notícia, pesquise para saber se é verdade ou não, fake news, né? Mas tem gente que, olha, o que eu digo, o brasileiro adora ser maldoso, adora fofoca. Por isso que a fofoca e a maldade predomina hoje. Hoje está demais, né? Porque adora. Tem gente maldosa para tudo. Tem, infelizmente. E quando você quer divulgar uma coisa boa, a pessoa não acredita, não. Acredita na maldade. A gente sofre. É complicado. Como é que você lida com isso, para você fazer suas notícias? Saber que tem uns ali que está ganhando bem. Não lido. Você prefere não? Isentão nesse sentido. Eu não entro em confronto. Eu não gosto de estar em confronto com fulano, não entro. Nessa hora eu fico só observando. E vou caminhando, entendeu? Vou entrar em confronto. Por quê? Por exemplo, se fosse na época dessa perseguição que teve parlamentar, e passa aí, se quer jornalista, eu não vou virar notícia, eu não sou notícia, sou jornalista, não vou aparecer nisso aí, não, eu quero aparecer em coisa boa, aparecer ganhando reconhecimento e tal. Então, pronto, é assim, pelo trabalho, né? Eliomar, você passou por vários períodos, Juraci, queria que você falasse. A época do Juraci. Na época do Juraci, nós tínhamos, eu no Nonato Albuquerque, fazíamos um quadro na Rádio Povo, que era o Chicote do Eliomar, que não tinha, porque o Nonato brincava comigo, de vez em quando eu fazia umas vozinhas diferentes. Por exemplo? Brincando. Aí o Nonato disse, mas tudo bem, rapaz, está mais ou menos aqui, Nonato, o negócio aqui está mais, o aeroporto está mais frio, está de roer o osso de velho, Nonato. Meu filho, o negócio está muito frio aqui no aeroporto. O senhor está aqui falando perto de mim, Nonato. Quem é o senhor? Eu sou aqui, eu estou no aeroporto, morrendo de frio. Está aí, Nonato, o rapaz está morrendo de frio. O senhor tem quantos anos? Eu estou com 80 anos aqui. Aí fazia as vozes brincando, Nonato. Nessa história acabou virando um quadro. Aí surgiu um ratinho, surgiu o velho lá da Serra da Ibiapaba, umas coisinhas. Aí foi, e tinha um chicote, que a gente fazia na época também. Era legal. Aí até hoje ainda tem um ratinho Onofre, sabe? Que eu fazia muito no Zap Zap, na época de política, campanha eleitoral. Tem ratinho Onofre. Interessante. Eu tenho até aqui alguma gravação dele. Gravações do ratinho Onofre. Se você permite. O tempo, eu tinha que perguntar ainda um monte de coisa, homem, pelo amor de Deus. Rapaz. Eu queria que você me falasse tanto desse período aí com o Nonato, do Juraci. Era legal. Juraci, na época eu fazia imitar o Juraci.
Fortalezense, estamos trabalhando. E ele não gostava muito, não, ficava meio chateado. Mas é assim mesmo da vida, né? Mas a gente brincava, fazia muito. Mas uma pessoa uma vez me disse assim, Eliomar, você faz jornalismo, faz uma certa ironia. Cuidado, porque a ironia tem dois lados. Tem a pessoa que você faz ironia e tem a pessoa que faz. Tem gente que gosta e tem aquele que não gosta. Era o senador Beniveras, que era ele dizia, olha, Eliomar, dizia, Eliomar, ele falou assim, adoro você e seu estilo, mas você é irônico às vezes. Você faça uma mediação nisso aí, pondere um pouquinho, porque a pessoa que você ironizou não vai gostar e você pode criar uns entreveiros, você vai só ponderar. Beniveras, por que a sua preocupação? Porque eu gosto de você. Outra pessoa que uma vez me disse isso, a diz essa. Ombudsman do povo, eu fazendo matéria, e ela batia sempre na coluna. Que eu cheguei a fazer a coluna política também. Vertical e a política, no jornal, porque estava assim, alguém na política. Um profissional tinha saído e eu fazia as duas. Olha, fazia as duas. Teve um momento que fazia 3, política, vertical e economia. Às vezes, fazia. Mas aí a Dízia batia, aí eu dizia, professora, a senhora me persegue. O quê? Não persigo. Eu tenho cuidado com quem eu gosto. E você é um menino talentoso só. Aí, entendeu? Aí nunca me esqueci, a Dízia. Todos. Olha, Eliomar, tinha tanta coisa para perguntar aqui, meu Deus do céu, tanta coisa para você falar. Eu queria que você falasse do governo do Juracy, que você acabou. Por que o Juracy nunca foi para o lado do governo, Eliomar? O que é na sua opinião? Porque naquela época tinha que ter lado, todo mundo. Incrível que hoje em dia não, hoje não tem mais lado. Hoje ele teria ido. Hoje em dia todo mundo se junta aí, né? É um ajuntamento, né, cara? Que não é bom para a sociedade. Tem que ter uma oposição qualificada. E hoje nós não temos uma oposição qualificada. Temos uma ruma de gente aí que faz oposição e pega o fundo eleitoral e investe só num. Entendeu? Complicado. E bota os parentes tudo no gabinete, entendeu? Isso é oposição. Ah, isso não é lá nada. Entendeu? É isso. E aí, Eliomar, só para finalizar, por que você saiu do Jornal O Povo? Porque estava na hora, estava aposentado e tinha que cuidar da minha vida particular e tudo, né? Viver mais. Hoje eu tenho mais qualidade de vida, né? Hoje eu faço meu horário, acordo a hora que eu quero e tudo, entendeu? Viver mais, importante. Hoje você se sente muito mais... livre, tranquilo. Porque a pressão é grande para os grandes meios de comunicação, né? Mas você sente falta? Não. Não, hoje eu estou mais calmo, mais tranquilo, cuido de mim, minha casa, direito de almoçar com a minha mãe de vez em quando, tudo, meus filhos, entendeu? Eu passei muito tempo sem conhecer meus filhos, entendeu? Telefone não sem conhecer para meus do filhos, homem, mas sem conhecer meus filhos. Foi mesmo, é porque a profissão toma muito tempo da gente, né? E como é que estão os meninos? Estão grandão hoje, né? 27 e 23. Faculdade? Faculdade, trabalho em alguns faculdade. Você é católico? Eu também. Sou católico, mas não sou aquele católico. Não sou mais fervoroso. Não, sou não católico, é como o Zé Maria. Não é como o seu Zé Maria. Não, o Zé Maria, ele é ministro. Não, eu sou de a missa de vez em quando, mas eu gosto muito das minhas orações, entendeu? Tal. Gosto de cantar. Eu cheguei a fazer aula de canto. Estou pensando em voltar de novo a fazer canto. Olha aí, porque, embora com 50 anos, eu ainda tenho. Eu sou um barítono lírico, entendeu? Certo. Memma poi sole e bella roene, sole mio, va pronti a te. Sole mio, fronte a te, fronte a te. Eu vou mais alto, porque aqui tá. Caramba, sensacional, Eliomar. Rapaz, com isso, rapaz, só agradecer, meu amigo. Obrigado de coração. Foi um bom prazer estar aqui contigo, viu? Um privilégio. Papo legal, mano. Gostei também. Vou convidar você em breve para o nosso podcast Blog do Eliomar. Será um prazer, meu amigo. Pô, obrigado, Eliomar. Eu sou torcedor do Ceará. Mas eu torço Fortaleza quando joga fora, porque eu acho que é fundamental os dois times estarem bem, para que o comércio, principalmente, quem tem bar, meu irmão tem bar, tenha movimento. Tá bom. Um abraço pro Bar do Besouro. Besouro Verde. Vai fazer 70 anos. Começou mercearia Paticício, virou, para se modernizar em 80, mudou no Besouro Verde e está até hoje. Tá lá. Maravilha. Meus amigos, esse foi o grande Eliomar de Lima, um dos maiores nomes da história da nossa imprensa cearense. Um privilégio, uma honra para mim estar aqui ao lado dele entrevistando. Fico muito feliz. Mais uma vez. E bonito. Pô, outro nível, né? E a voz, né? Esse estilo, que o celular do homem não para um minuto. Aqui, quando ele sai daqui já vai ser... Não para, Alan Neto.
Olha, a gente era para ter falado sobre Maravilhoso, Alan Alan Neto, Neto. cara. Convivi 6 meses com o Alan Neto, maravilhoso. 6 meses direto ali, né? Direto com ele, uma reforma na redação, maravilhoso. Cara incrível, que abriu espaço para os outros. Sem dúvida. Ele fazia escada para muita gente. Era um Alan Neto. fenômeno, era um fenômeno. Criava personagem, fazia escada. Demais, até hoje, Não, né? que é inesquecível, né? Sem dúvida. Eu digo sempre, jornalista, não existe jornalista insubstituível, mas você pode ser inesquecível. Espetacular. Grande, esse foi Eliomar de Lima, meus amigos, um dos maiores. Obrigado a você que chegou até aqui, então, porque você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, curta, porque ajuda demais, fortalece mais o canal no blog. E sempre lembrando, todo domingo, 8 da noite, na TVC, uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje foi esse gigante, primeira prateleira do nosso jornalismo, Eliomar de Lima. Obrigado, Eliomar, um abraço. Beleza. Até a próxima, gente.